Oi, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Mas vamos lá, né? Segundo trimestre agora, vamos ver o que acontece, ok? Seguinte, gente, assim, ó, hoje nós vamos falar sobre política, ok? Tá? Especificamente, vamos tentar entender o que quer dizer esses lados, esses nomes que falam tanto na mídia e que muitas vezes não explicam para nós. Afinal de contas, o que é esquerda? Direita, ultradireita, centro. Vocês veem que os grandes noticiários eles sempre falam essas palavras para definir esse político é de esquerda, esse político é de direita, mas ninguém explica, né? Então vamos tentar dar um jeito nisso aqui. Aqui para tentar ilustrar para vocês, gente, assim, ó, eu vou usar um método, né, que uma repórter chamada Gabriela Priori usa no canal no YouTube dela. Eu achei prático para a gente entender, pelo menos entender o básico, tá? Essa régua, ela talvez sirva melhor para quem realmente está começando a se informar do assunto. Quando tu vai estudar um pouco mais a fundo sobre essas questões, tu vai ver que a régua ela falha em alguns momentos. Mas para quem vai começar agora a entender sobre o espectro político, eu acho que ela é ok, ela é boa para a gente se guiar inicialmente, tá? Então eu vou botar a régua aqui para vocês verem, ok? Beleza, tá? Então o que acontece, gente? Assim, ó, vocês vão ver então a régua aqui com vocês, né? O que nós temos aqui? Nós temos dois grandes lados na política, né? O lado da direita e o lado da esquerda, ok? Enquanto isso, tranquilo, beleza, tá? E aí, então, o que acontece? Onde é que se definiu isso? O que se define isso? O que isso quer dizer esquerda ou direita, né? Isso são as ideologias, né, que esses políticos servem. O que eu quero dizer com isso? As ideologias servem justamente porque elas refletem, né, a visão de mundo que esses campos políticos têm. Por exemplo, tá? Se eu perguntar para um político de esquerda o que é liberdade, ele vai dar uma resposta. E se eu perguntar para um político de direita o que é liberdade, ele vai dar outra resposta bem diferente. Tá? Não digo que seja completamente diferente, mas tu vai ver que são visões de mundo diferentes. E por que essas ideologias são importantes? As ideologias são importantes porque quando esse político ele é eleito, né, ou ele vai se afiliar a um partido político, ele vai procurar um partido que se alie com a sua visão de mundo, tá? Por isso é importante a gente entender o que é esquerda e direita, né, para ver para onde cada um vai. Tanto que, se esse político por acaso for eleito, ele vai aplicar aquela visão de mundo durante o seu mandato, tá? Seja ele para presidente, seja ela para governador, deputado, senador, ele vai usar essa ideologia da qual ele segue, tá? Para justamente, baseado nela, tomar as decisões dentro do seu mandato, para criar projetos de lei, para votar, para as votações das câmaras, para apoio para outros projetos de lei, para participar de comissões. Tudo vai ser guiado por essa visão de mundo que ele tem, ok? Então tá, beleza, tá? Esses dois campos eles se originaram lá no final da Revolução Francesa. Quando, para quem não sabe, gente, a Revolução Francesa foi um evento histórico, né, gente, que acabou com a monarquia dentro da França, tá? E decretou o fim o início da queda do absolutismo monárquico pelo mundo inteiro, ok? Beleza. O que aconteceu? Quando não tinha mais reis, né, as pessoas começaram a se perguntar, afinal de contas, como vamos governar agora? Afinal de contas, sempre governamos com os reis. Então começaram grandes assembleias, né, gente, ou seja, grandes reuniões, né, de representantes, né, das pessoas que se revoltaram contra o governo, né, e começaram a votar, né, nas decisões. Aquele que tiver maiores votos era aprovado, beleza. Só que eles repararam numa coisa, né, gente, que tinha uma galera que sentava à esquerda da sala e outra que sentava à direita da sala. O que acontece, gente? Assim, ó, a galera que sentava à direita era uma galera mais voltada, então, para a economia. Por quê? Porque eram parte da burguesia, era uma galera que tinha negócio próprio, tinha dinheiro, né? Por causa do seu comércio, tá? Era essas pessoas, e eles, como eles tinham o mesmo interesse, eles sentavam todo mundo junto, sentavam à direita da sala. E na esquerda da sala só estava geralmente o trabalhador comum, né, se juntava, né, mesmo, né, lideranças populares, o trabalhador comum que eu já mencionei, o camponês, né, ou seja, pessoas que só tinham mesmo a sua força de trabalho mesmo para opinar.
Então o que acontece, gente, assim, ó, mais ou menos aí começou essa definição de esquerda e direita, ok, tá? Então vamos começar explicando mais de maneira mais atual. O que é esquerda, tá, gente? A esquerda, então, é o campo político, ok, tá? Que ela é muito baseada em teóricos como Karl Marx, Rosa Luxemburgo e tantos outros por aí, tá? Então o que acontece, gente, assim, ó, a esquerda, ela tem uma ideologia política muito mais voltada para a luta de classes, muito mais voltada para direitos do trabalhador. A esquerda em si, né, ela acredita mesmo, né, que tu só vai melhorar a vida da realidade de um país se tu melhorar a vida do trabalhador, das pessoas comuns, do povo. Então é a favor de programas sociais, é a favor da intervenção do Estado, né, na economia para garantir, né, o serviço público de qualidade, enfim, melhores condições para o povo. Isso faria, então, né, gente, parte da ideologia do campo da esquerda, ok? Agora vamos pensar um pouco. E a ideologia do campo da direita? A ideologia do campo da direita seguem pensadores mais do liberalismo, né, gente? Assim, ó, que como pensadores como Adam Smith, entende? E aí, como é que é o pensamento dessas pessoas? Eles são muito voltados para a economia. A direita, ela trabalha justamente para melhorar cada vez mais a economia, porque acha que dessa maneira tu melhoraria a vida do povo, a vida do trabalhador comum. Então tu teria então que, né, melhorar a vida, né, dos grandes empresários, a facilitar o crescimento de empresas, porque dessa maneira eles acreditavam que isso teria uma diferença na vida do país em todo, faria uma diferença como um todo, né, gente? Então o que acontece, gente? Eles acreditam em meritocracia, acreditam em privatizações. Esse é o campo da direita, ok? Muito voltado para essas ideias, ok? Beleza, tá? Então nós temos os campos de esquerda ou direita, beleza, tá? Agora nós olharmos um pouco mais atenção à régua, tá, gente? Vocês vão ver que tem um campo estranho ali, né, gente? Tem um campo, né, gente, dizendo centro. Esse campo, conhecido como centro, né, gente? Quem olha de longe, assim, até acredita, é um campo, assim, que talvez seja aquelas pessoinhas que concordam um pouco com os outros dois ao mesmo tempo. Não. Os políticos que se identificam com o centro, eles não têm uma ideologia própria. Eles literalmente são políticos, gente, assim, ó, que trabalham para seus próprios interesses. E às vezes isso não é nem disfarçado. Literalmente são políticos que estão lá para justamente, assim, ó, receber favores políticos para vender os seus votos dentro da Câmara. Claro que eles não falam isso abertamente numa campanha política ou na ideologia do partido, não são tão burros assim, né, gente? Mas se você acompanhar, né, gente, a trajetória desses políticos, gente, você vai ver casualmente estão sempre a favor do governo e sempre estão recebendo cargos, estão recebendo verbas, estão recebendo tudo mais, e logo depois em seguida eles estão votando a favor do governo que está lá. Então, gente, assim, ó, centro, na minha opinião, agora falando pra mim, mas pra mim centro não existe. Pra mim é só uma galera que tá tentando garantir o seu próprio interesse, tá? Que casualmente, né, gente, assim, ó, sempre quando eles recebem, então, né, gente, assim, ó, essas propostas a favor do governo, né, gente, se eles recebem, né, gente, assim, ó, comissões ou cargos e outras coisas assim, eles votam a favor do governo. Se eles não recebem, eles votam contra, simples assim. Então, né, gente, assim, ó, não pense que o centro aí não tem uma ideologia política, tá, gente, assim, ó, aí tá lá justamente para receber encargos e benefícios que vêm com o cargo público, né, pena que muita gente não entende isso na hora de votar e acabam dando espaço para eles lá, né, beleza, tá? Então, em linhas gerais, gente, tudo tem mesmo, assim, ó, é esquerda e direita, ponto final. Sônia, mas aquela galera que se diz que não tem lado político, significa que é da direita, gente. Quem é de esquerda realmente está consciente que é de esquerda e fala que é de esquerda. Então não existe não tenho lado político. Não adianta, gente, quando a gente vai perguntando para as pessoas, né, gente, assim, ó, no que elas acreditam, vocês vão ver que a linha que ela segue está sempre alocada ou à esquerda ou à direita da ideologia política. Tá, gente? Então isso aí tem que ficar muito claro para vocês. Ok, beleza, tá? Ok.
Agora, tu tem algumas variações ali, né, gente? Quando a gente vai se aproximando um pouco mais da régua, a gente vai ver que tem algumas variações, que são o centro-direita e a centro-esquerda, tá, gente? Assim, ó, essas variações até dá pra falar, porque são o quê, né, gente? Assim, ó, são quando esses governos, né, eleitos, né, desses espectros, né, gente, fazem benefícios ao outro lado de alguma maneira, aprovam projetos ou medidas, né, gente, que tem como características, né, políticas do outro espectro político. Então, por exemplo, gente, assim, ó, vou dar um exemplo, gente, né, o governo Lula, por exemplo, gente, assim, ó, o governo Lula quando esteve no poder, né, gente, assim, ó, ele fez vários projetos voltados para a esquerda, mas ao mesmo tempo houveram benefícios, né, para setores privados, setores como de bancos e tudo mais, gente, assim, ó, isso caracteriza então o que, né, gente? Políticas de caráter da direita. Então, daquela coisa, então por isso que muita gente, porque é isso que a gente coloca, né, gente? O governo Lula é muito mais centro-esquerda do que propriamente esquerda, tá? Então, e por aí vai. Então, sempre quando tem um governo, né, gente, assim, ó, aquele não pratica totalmente o seu lado e põe um pouco do outro ali, ele pode ser colocado ali naquela centro-esquerda, centro-direita. Quem é só centro, aí eu insisto, gente, o centro-centro não existe. Tá, gente? Não existe a neutralidade, ela não existe. Aliás, não existe neutralidade em nenhum discurso por aí, né, gente? Vamos combinar, né, gente? Assim, não existe discurso neutro em nenhum lugar. Ok? Beleza? Então tá, né, gente? Dessa parte aqui, espero que seja entendido. Claro, gente, assim, ó, conforme vocês vão estudando o assunto da política, vão se inteirando, vocês vão vendo assim, ó, mas aquele político era de tal lado, mas ele teve uma atitude meio estranha aqui que não casa com ele, mas é natural, gente, assim, ó, vai haver outras variações aqui, mas como eu disse, a régua é mais pra gente se guiar agora, que nós estamos, para quem está iniciando, tentando entender como é que funciona a política, do que propriamente dito, né, gente, assim, ó, do que propriamente dito entender todos os pormenores da política, tá, gente? Assim, ó, vai ter variações, vai ter gente que cai em contradição, tem gente que diz que ia fazer isso, depois não fez, sabe? Acontece muito no campo político, ok? Beleza. Agora, uma coisa que é certa, né, gente? Assim, ó, tanto direita quanto esquerda, centro-direita, né, gente? Assim, ó, o que acontece, gente? Eles ainda estão no campo da democracia. Democracia. Todos nós votamos, tá? Para ver quem é o que vai ganhar, ok? Sobre qualquer aspecto, desde uma eleição até a aprovação de projetos de leis, tá? Isso está dentro ainda do campo da democracia, ok? Agora, o que não está no campo da democracia e que são os mais perigosos, a gente devia prestar atenção, são os dois extremos, tá? Vocês vão ver aqui nos extremos dessa régua que eu tô mostrando aqui pra vocês. O que nós temos aqui, né, gente? Assim, ó, nós temos o quê? A extrema direita e a extrema esquerda. E esses são muito perigosos mesmo, muito perigosos, tá, gente? O mundo já viu governos desses dois lados, tá, gente? E já viu os governos desses dois aspectos. Geralmente, esses dois aspectos não gostam da democracia. Eles não gostam da questão da eleição, tudo mais, gente. Assim, ó, geralmente eles sobem ao poder através de golpes de Estado, tá? É muito comum isso acontecer, tá, gente? Assim, ó, eles começam realmente com um discurso, né, gente, assim, ó, alinhado a um dos lados, né, da direita ou da esquerda, né, gente? Só que geralmente levam isso a extremos. E os extremos, quando a gente fala, nós estamos falando, gente, assim, ó, de eliminar qualquer discurso destoante do deles. Então, se é um discurso da direita, eles costumam justamente perseguir todo mundo que não pensa igual a ele, e vice-versa, tá, gente? E quando eu falo perseguição, eu estou realmente, assim, falando, né, gente, assim, ó, de pessoas sendo presas, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo executadas, tá, gente? O mundo já viu esses governos por aí. O que nós estamos tendo hoje, gente, assim, ó, é um retorno de muitas dessas ideologias, né, gente, assim, ó, que estão nos assombrando nos dias de hoje. Por exemplo, gente, assim, ó, no governo de extrema direita, por exemplo, gente, assim, ó, quando que o mundo teve governos de extrema direita? Hitler. O nazismo, ele é esquematizado num governo de extrema direita. Ele acredita no Estado acima do cidadão. E se for necessário eliminar o cidadão para garantir, né, o Estado, ele vai fazer isso, sabe? Então o que acontece? E ainda assim a extrema-direita ela geralmente
carrega muitas ideias que a gente pode considerar higienistas. Ele não tolera nada que não seja dentro do padrão do ser humano. Ou seja, assim, ó, tem uma total intolerância a negros, LGBTs, judeus, pessoas que destoam da norma. Então, todas as minorias sempre estão em perigo quando se refere a um governo de extrema direita. Casualmente, nós podemos ver, gente, assim, ó, que muitos governos que subiram ao poder no mundo tinham discursos contra minorias, tá, gente? Tá? É só falar, por exemplo, gente, assim, ó, por exemplo, Donald Trump, por exemplo, tá, gente? Ele tem um discurso muito ligado à extrema-direita a partir do momento que ele elege, né, os imigrantes como sendo os grandes inimigos da nação americana. Tanto que houve perseguição, né, e extradição de muitos imigrantes à força dentro dos Estados Unidos, né, gente? Assim, ó, vocês podem ver em algumas imagens, ok? Então esse é um discurso muito alinhado à extrema-direita. E por aí vai, né, gente? E a extrema-esquerda, tá? A extrema-esquerda também parte muito do princípio de intolerância ao discurso opositor ao deles, né? De perseguição a quem realmente, assim, discorda em algum aspecto, né? Mas, só que aqui não há o componente não há o componente da intolerância racial, sexual, não há o componente de minoria, de ir atrás de minorias. Geralmente o componente aqui, o critério justamente de perseguição é justamente quem discorda da ideologia do partido, tá, gente? Assim, ó, nós vimos como, por exemplo, gente, né, o Estado stalinista dentro da União Soviética. Infelizmente Lenin morreu, né, gente? Assim, ó, logo após a Revolução Russa, né, gente? E quem sobe ao poder é justamente um militar, tudo mais, né, Joseph Stalin, que começa então, né, gente, um grande processo de militarização da União Soviética, né, gente, e passa então a ter os gulags para prisioneiros de guerra, prisioneiros políticos, mais, gente, assim, ó, onde também havia execuções, né, e eram geralmente, né, o critério era justamente, né, quem destoava da ideologia dominante naquele período. Então o critério aqui é político, sabe? Essa que eu acho que é a diferença entre a extrema direita e a extrema esquerda, né, gente? Os dois têm a questão da intolerância política, mas a extrema-direita, tá, gente, assim, ó, ela ainda tem a intolerância, né, gente, a todo e qualquer tipo de minoria. Eles se consideram muito conservadores, e essa palavra sempre é perigosa, né, gente? Esses conservadores geralmente se colocam, né, gente, assim, ó, como um discursinho bonito do tipo assim, ó, não, nós queremos mudanças aos poucos, mas na verdade eles não querem mudança nenhuma. Toda vez que uma minoria ganha espaço, ganha direitos, ganha reconhecimento, né, gente, esses conservadores aparecem e nós vemos muitas figuras aqui no país, no nosso Brasil, falando isso, né, gente? Toda vez que as minorias avançam ou se mostram ou protestam ou falam, existem essas figuras conservadoras alinhadas muito às ideologias de extrema direita, né, que vão falar contra nós, que vão argumentar contra essas minorias. Entende? Isso é muito comum de acontecer. Então, gente, essa regrinha aqui, como eu disse, gente, assim, ó, ela é só pra gente ter um primeiro contato quando a gente fala de política. Como eu disse, gente, quando a gente vai estudar mais a fundo, nós vamos ver que há mais variações aqui. Mas, por enquanto, pra gente entender o básico, né, gente, eu acho que isso já tá bem claro. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, né, deixa o like, né, e no mais, era isso. Ok, pessoinhas? Deixa qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários, tá bom? Tchau!